Olá, eu sou o professor Juan Carlos Amiliato, sou professor de ensino religioso. Hoje teremos mais uma aula de ensino religioso. Bom, estudantes do 7º ano, não deixem de registrar, tá, a presença de vocês no Google Classroom. E quem está assistindo a aula pela televisão, faça as atividades e entregue essas atividades no dia, tá, da merenda escolar. Bom? E quem está fazendo pelo YouTube também a mesma situação. Bom? Vamos continuar a aula. Então, nesta aula, veremos um segundo momento histórico da liberdade religiosa no espaço público e privado, bem como se desenvolveu a religião nesses espaços, fim da Idade Média, modernidade e mundo contemporâneo. Vocês lembram que na última aula eu trabalhei com vocês o espaço público e privado, quando falamos da questão da época antiga e medieval? Então agora eu vou continuar falando, só que eu vou retomar a parte, digamos, contemporânea num primeiro momento, e no segundo momento eu falo a parte histórica desta aula. Então, a liberdade religiosa no espaço público e privado, parte 2. O objetivo desta aula é demonstrar a diferença da liberdade religiosa no espaço público e privado, como ocorreram as mudanças nesse espaço no fim da Idade Média, modernidade e até a Idade Contemporânea. Com a queda da hegemonia católica no Brasil, através da proclamação da República em 1989, separando o bem público e a religião, começou a se desenvolver a tolerância para aqueles que professavam outras crenças. Esse conceito eu já tinha visto numa das primeiras aulas conosco, tá? Então, basicamente, foi assim que houve a separação da instituição religiosa com a instituição pública. Com isso, todas as religiões de diferentes credos no Brasil podem divulgar suas crenças, tanto no espaço público, que seriam as praças, ruas e parques, quanto no privado, templos, igrejas, casas de oração e lares. Mas cada um tendo respeito ao credo e à ideologia diferente dentro de um Estado, que é considerado laico e democrático. Então, hoje, basicamente, vivemos numa situação totalmente diferente, né, para a situação da liberdade religiosa, que é o caso da pandemia, né? Durante uma situação emergencial de estado de calamidade pública à saúde, como estamos vivenciando, a liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se fazem necessárias para proteger a segurança, a saúde, o direito à vida e a liberdade das demais pessoas. Os líderes religiosos, né, sendo anciãos, babalorixás, padres, pastores, médiuns, rabinos, sheiks, devem tomar os cuidados necessários para preservar a saúde e dos fiéis, limitando os eventos nas instituições religiosas, respeitando o distanciamento social. Então, num primeiro momento, todas as instituições religiosas foram fechadas, mas houve uma certa abertura. Porém, né, agora, devido à situação de ter aumentado a pandemia, houve-se um fechamento novamente. Então, vamos fazer as atividades agora, tá, referente a essa parte do conteúdo. Com a queda da hegemonia católica, através da proclamação da República em 1889, houve a separação da Igreja do Estado, letra B, a oficialização da Igreja Católica como única religião do Estado, letra C, a restrição ao culto de outras religiões não cristãs, ou todas as alternativas estão corretas? Vou deixar um tempo para vocês responderem.
Então, vocês responderam as questões que nós tínhamos colocados aqui para vocês fazerem? Vamos repetir ela? Com a queda da hegemonia católica através da proclamação da República em 1989, houve, letra A, separação da Igreja do Estado, letra B, a oficialização da Igreja como única religião do Estado, letra C, a restrição ao culto de outras religiões não cristãs, ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam? Seria a letra A, né? A separação da Igreja do Estado, como eu falei, né? Tanto na primeira aula que nós tivemos, como agora, né? Que seria a separação dentro de um Estado laico e democrático. A liberdade religiosa nos diferentes momentos da história. Então agora eu vou falar nos diferentes momentos da história onde eu parei na última aula com vocês, tá? A liberdade religiosa nos espaços públicos e privados nem sempre foi igual ao que temos atualmente. Em séculos atrás, antes da Revolução Francesa e do Iluminismo, os espaços, as referências religiosas e as manifestações de credo tinham certas restrições, divisões sociais estabelecidas, obedeciam uma certa ordem e organização. E quais eram essas ordens e organizações? A escola, no período medieval, era dirigida por um cônego. Os professores eram clérigos, padres de ordem menores, e relacionavam as chamadas 7 artes liberais: a gramática, a retórica, a lógica, a aritmética, a geografia, a astronomia e a música. Mais tarde, constituíram-se o currículo das universidades. Lembra que na última aula eu falei para vocês que nós tínhamos que ver uma coisa que existe até hoje? Então, é a escola. A escola foi criada nesse período, tá? Depois dessa escola, surgiu as universidades na Idade Média, né? Aqui você tem a figura de um professor ensinando os seus alunos, né? Os estudantes eram distribuídos conforme a sua afinidade entre o curso de Direito, Medicina e Teologia. Muitos deles eram de origem humilde e viviam internos nos colégios. Eram os chamados colégios internos, né? E internatos. E tinham rotinas rígidas e disciplinadoras. Com o tempo, esses colégios passaram a constituir os campos de estudo autônomo, né? Então aqui já é uma aula meio que universitária, né? O professor geralmente ficava mais elevado que os alunos e os alunos ouviam o grande mestre, né? Era como se ele fosse praticamente um padre, um pastor, né? Num sentido ali ensinando, né? Com o fim da Idade Média, houve o surgimento dos burgos. O termo burguesia deriva do burgo. Burgo era uma pequena cidade que apareceu ao redor dos castelos, no fim da Idade Média e no início da modernidade. As pessoas que viviam nesses locais eram chamadas de burgueses, né? Dedicados ao comércio e à troca de mercadorias. E à base da moeda. Houve o ressurgimento do dinheiro. Então, as pessoas começaram a sair do campo, né? E ir para as cidades, para os espaços mais públicos, né? Do que uns espaços fechados dentro dos castelos. Então, aqui você tem as cidades se formando ao redor dos castelos, né? E aqui as pessoas no comércio, né? Fazendo as suas feiras, né? E o surgimento de uma nova classe social, basicamente. Então, com o fortalecimento comercial, a nobreza passa a perder espaço público para os burguesia. Já os servos começam a ver no comércio uma possibilidade de ascensão social. Os servos eram os camponeses que viviam na cultura, então eles passam a vivenciar agora dentro das cidades, né? Então, qual que era o objetivo dos burgueses? Defender os direitos religiosos, né? Que começou a se divulgar outras religiões que não eram mais só a Igreja Católica, a liberdade pessoal, né? A pessoa ter o direito de ter o livre comércio, né? A liberdade de comercializar os seus produtos, né? Nas feiras livres, e os direitos civis, né? Que nós conhecemos hoje. Tá? Então vamos agora a mais uma atividade para vocês responderem. Marque V para verdadeiro e F para falso. Na Idade Média, a educação estava totalmente nas mãos da igreja, sendo que todos os professores eram padres, clérigos de uma determinada ordem religiosa? Segunda questão. Os cursos das faculdades da Idade Média se dividiam em 3, Direito, Medicina e Teologia. Todos passavam pelas 7 artes liberais? Letra C, ou a terceira, o comércio dos burgos era mantido pelos senhores feudais, que começaram a ganhar mais poder, após cobrarem altas taxas de impostos aos burgueses. Vou deixar um tempo para vocês responderem e em seguida continuamos a nossa aula.
Então, vocês responderam as questões que eram para responder aqui? Anotaram no caderno lá, fizeram a anotação para entregar na escola ou fazer vocês mesmos? Vamos lá. Qual que seria a resposta falsa ou qual que seria a verdadeira? Então, a única questão falsa era a terceira, né? O comércio dos burgos era mantido pelos senhores feudais, que começaram a ganhar mais poder após cobrarem altas taxas de impostos dos burgueses. Então, era bem isso, né? Os senhores feudais começaram a perder o poder, porque, basicamente, a classe em ascensão do comércio começou a subir. Então, de fato, aqui houve o ressurgimento de uma nova classe social, né? E os nobres, que viviam nos castelos, os feudais, acabaram perdendo, né, toda esta poder de aquisição. Reforma protestante. Então, a liberdade religiosa começa a surgir a partir desse fato, desse momento histórico, né? No século XVI, a Igreja passa por um período delicado. O enfraquecimento do poder papal e a perda de apoio dos senhores feudais, o aumento de prestígio dos reis, que passaram a influenciar nas decisões da Igreja, provocou um ambiente oportuno de reforma religiosa. Então, os senhores feudais, além de perder o poder, digamos, no sentido do comércio, da riqueza, começaram também a perder, também a Igreja, junto com os senhores feudais, começou a perder poder diante da população, né? O ponto de partida da reforma foi o ataque do monge agostiniano Martinho Lutero, que em 1517, as regras da Igreja Católica. Ele pregou 95 teses nas portas da igreja, criticando as ações impostas pela instituição. Este ato deu origem à religião do protestantismo, que hoje nós conhecemos como religião evangélica, e levou um aumento da liberdade religiosa para os espaços públicos fora dos mosteiros. Então as pessoas começaram a ter mais liberdade para praticar a religião, que antes era uma forma limitada dentro dos castelos e dentro dos mosteiros, né? Então aqui nós temos, por exemplo, a imagem de Martinho Lutero, né? Um homem celebrado por questionar a autoridade da igreja. Sua ação iniciou a liberdade religiosa na época do feudalismo espiritual, né? Então todas as igrejas tinham pregado as 95 teses que o Martinho Lutero defendia, né? Vamos agora ao quiz, né? A reforma religiosa, também conhecida como reforma protestante, propiciou, letra A, liberdade religiosa da população, letra B, aumento do poder do Papa, letra C, fortalecimento dos senhores feudais, ou letra D, nenhuma das alternativas. Vou deixar vocês para responder e em seguida voltamos com a aula.
Então, vocês responderam a questão? Conseguiram responder certinho qual é a questão? Qual seria a reforma religiosa, também conhecida como reforma protestante, e propiciou a liberdade religiosa da população. Então, a população começou a ter a liberdade a partir desse momento, né, quando houve a reforma protestante. A outra questão seria: a reforma protestante deveu-se à crítica feita à Igreja Católica pelas regras feitas pela Igreja à população. Esse movimento foi iniciado por um monge conhecido, letra A, Santo Agostinho, letra B, Luís XIV, letra C, Martinho Lutero ou letra D, Júlio César. Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam a questão que estava faltando aqui? Vamos lá. A Reforma Protestante deveu-se à crítica feita à Igreja Católica pelas regras feitas pela Igreja à população. Esse movimento foi iniciado por um monge conhecido como Martinho Lutero. Seria a letra C a resposta correta. Nós também temos que, depois que houve, basicamente, a reabertura dos castelos, né, e o fim do poder do senhor feudal, quem começou a realmente ter poder foram os reis, né? Então, o principal rei, assim, que teve maior poder do absolutismo foi Luís XIV, né? Também conhecido como Rei Sol. Cresceu completamente seguro de que sua existência era um dom divino para o mundo. Essa crença se tornaria especialmente evidente quando o jovem rei passou a acreditar que quem quer que o desobedecesse estava desobedecendo a Deus. Porque naquele período, né, a igreja consagrava os reis como se fossem representantes de Deus. Então, eles realmente, se Deus desobedecesse ao rei, desobedecia a Deus. Então, ele era considerado o monarca absoluto, né, o verdadeiro sol do Estado. Então, ele dizia assim, uma vez perguntaram para ele, e ele respondeu, quem é o Estado? O Estado sou eu sou a religião, eu sou a ciência, eu sou a política, eu sou a sociedade como um todo, né? Então, ele era considerado, basicamente, ao redor, né, com todo seu luxo, né, o grande rei. Porém, o rei sabia que a maior fraqueza de seu reinado era a nobreza, que poderia se revoltar com o tempo. Por essa razão, atraiu toda a nobreza para Versalhes, que era um palácio que existia, né, na França, que ainda existe até hoje, né, o grande palácio aos arredores de Paris. Todos os membros da nobreza viviam lá em busca de apoio ao rei. Então aqui nós temos uma imagem, né, das pessoas vivendo nesse período aqui, né, dentro dos castelos, bajulando basicamente o rei, tá? Até que houve nesse período uma grande revolução que modificou basicamente a estrutura do reinado, que foi a Revolução Francesa, também conhecida como o Século das Luzes, né? Em 1789, acontecia na França a revolução que marcaria o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Tal revolução causou a queda da monarquia, o enfraquecimento da igreja e o fim da aristocracia, né? A aristocracia era aquelas pessoas que viviam também ao redor do rei, que também eram considerados monarcas, não monarcas, mas nobres, desculpe. O século das luzes, como ficou conhecido no século XVIII, também chamado-se iluminismo. Teve influência de intelectuais da burguesia, que defendiam os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Muito vista hoje em muitos países, né? Muitos países adotaram esses princípios dentro das suas democracias, né? Com princípios de que se buscava uma certa liberdade dos cidadãos, né? O que eu vinha falando das outras aulas anteriores também, né? Nesse período, se buscava o conhecimento científico como fonte que deveria emanar o poder de decisão da sociedade, pois não havia mais espaço para monarcas com poderes absolutos, nem para crenças religiosas, e se combatia também a intolerância religiosa. Por quê? Porque, basicamente, tá, nesse período, nós vamos ter pessoas que vão ser adeptos ao ateísmo. Por quê? Porque as pessoas que passaram a não acreditar mais no poder que a religião tinha até então. Né? Então vamos agora ao quiz. São princípios da Revolução Francesa: direito à vida, à propriedade e à riqueza? Letra A. Letra B. A tortura para combater crimes? Letra C. Direito à liberdade, igualdade e fraternidade? Ou letra D. Nenhuma das questões está correta. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões que eu tinha falado aqui, a última questão? Vamos lá. São princípios da Revolução Francesa: direito à vida, à propriedade e à riqueza. O que é direito à vida? É direito que todo mundo tem que ter para viver, direito da pessoa ter esse direito, né? Eu vou falar isso na próxima aula, quando nós falarmos, né, sobre esse assunto. A propriedade, o que é direito à propriedade? Todo mundo tem direito à propriedade, né? A propriedade, digamos, ter uma casa, a propriedade de ter um lugar para trabalhar, então você tem que ter essa propriedade. Direito à riqueza, né? Todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro, né? Mas nem todos realmente conseguem, tá? Não seria a questão letra A, será? Qual seria a questão correta? Então vamos ver qual que é a questão correta? Seria a letra C, direito à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Por que seria essa? Porque, como eu falei, são os princípios da Revolução Francesa, né? Direito à pessoa de ir e vir, ter a liberdade para se expressar, para fazer as coisas, para ir aonde quiser, né? Direito de todos serem iguais. Lembra quando eu comentei com vocês sobre o direito iguais perante a lei? Então, basicamente, esse é o direito à igualdade, tá? E o direito à fraternidade, de todo mundo ser igual, no sentido de ter, por exemplo, a paixão do sentimento humano, né? Então, tudo isso está relacionado aos princípios da Revolução, né? Aqui no anterior eu coloquei direito à tortura, que seriam coisas ruins, né? Que aconteceram na história. Não vou entrar muito nesse detalhe porque é muito pesado para vocês, tá? Nenhuma das alternativas não seria a questão correta. Nesta aula, aprendemos como liberdade religiosa no espaço público e privado se desenvolveu do fim da Idade Média até a Idade Contemporânea, bem como ocorreram diferentes mudanças na sociedade, num processo cultural, religioso, social, econômico e político. Como vocês viram, né, nós tivemos muitas mudanças ao longo da história, tá? Desde a Idade Média, da Idade Antiga ou da Idade Média, nós tivemos essas mudanças, né? Lá, quando eu falei que basicamente dentro da Idade Média houve um processo de desenvolvimento do espaço religioso e do conhecimento científico, que foi o caso das universidades, né? Lá vocês viram que, quando eu comentei com vocês, de que haviam 3 cursos que se fazia, né? O curso de medicina, o curso de direito e o curso de teologia. Então, antigamente as pessoas tinham essa questão, né? Ou a pessoa aprendia a ser advogado para defender os bens da família, né? A ser, digamos, médico para cuidar da saúde da família, ou ser um padre para cuidar, né, dos bens espirituais da família, né? Só que hoje nós temos muitos cursos, né? Então, daquelas artes que tinham liberais lá, né, da gramática, a retórica, a música, a aritmética, todos esses conhecimentos, eles foram crescendo e criando basicamente mais espaços para a pessoa pensar, para a pessoa divulgar. Então, basicamente, o conhecimento saiu de dentro dos castelos, dos mosteiros, foi para o público conseguiu interpretar. Só que quando o público começou a interpretar isso, né, eles começaram a se revoltar com relação à igreja que detinha aquele conhecimento, né, e que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E também houve mudanças dentro dos reinados, né, os reis não passavam mais a ter o poder de mandar na população, como havia também no período feudal, né? Então as pessoas começaram a ter mais liberdade, buscar a liberdade da Revolução Francesa. E basicamente a Revolução Francesa foi o que deu basicamente o passo para a democracia, né? Que foi justamente tudo o que eu falei aqui nessas aulas sobre a questão de Estado laico, questão democrática, né? E questões de princípio da democracia. Então, era basicamente isso que eu queria realmente retratar com vocês, né? Por fim, gostaria de deixar para vocês a seguinte questão, né? Não esqueçam de mandar as atividades de vocês lá pelo Google Classroom ou fazer as atividades na escola, tá? E mandar no dia da merenda escolar, além de assistir às aulas de YouTube, né? Eu agradeço a todos, né? Perante ao que vocês assistiram essa aula, né? E espero revê-los novamente numa aula, na próxima aula que vem. Bom?